E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com vocês mais um momento. Vamos dar prosseguimento aqui nos nossos bate-papo. Eu me sinto muito bem, sempre conversando aqui com vocês, né? Apesar, é assim, nada é 100%, né? Tem dia que eu escuto, tem dia que eu vejo coisas que às vezes não agradam muito, mas eu acho que se eu pesar numa balança, as partes boas pesa aí 80%, né? Por isso que até hoje eu estou firme aqui. Hoje, não sei, talvez não vai ser muito prolongado aqui, né? Pessoal, ontem eu publiquei um conteúdo, foi praticamente um desabafo, né? Aí sobre a questão lá do meu trabalho, e aí várias pessoas se solidarizaram comigo e me procuraram, né? No Telegram, mandou mensagens, enfim, áudios, nos comentários aqui do YouTube, mas eu percebi uma fala bem repetida, muito repetitiva, e aí eu acho que eu expliquei ontem, mas eu vou reforçar um pouquinho aqui, né? A maioria do pessoal falaram assim para mim, olha, você faz o que ela está mandando no papel e para os alunos você faz o que você quer. Pessoal, quando eu estava no ensino presencial, antes da pandemia, toda a vida foi dessa forma. Eu até comentei ontem um caso que aconteceu comigo em 2011, que eu sentei com a pessoa e fui querer fazer o que ela mandou, mas é porque ali eu estava no início. A gente, quando entra numa... Imagine eu ali no meus 20 e poucos anos, nunca tinha trabalhado no serviço público. Aliás, até já tinha trabalhado ainda na educação, eu estava numa fase ainda de adaptação, né? Então, na minha cabeça, eu achava assim, não, aqui eu não posso fazer nada que não esteja de acordo com a minha chefia, né? Com a direção da escola, tudo tem que estar de acordo com a vontade delas. Isso porque eu não conhecia a realidade ainda, eu achava que aquelas pessoas... Não, todo mundo que está aqui tem ética, né? As pessoas aqui têm ética, têm compromisso, têm seriedade. Eu ainda não estava totalmente ciente de que esses ambientes são ninhos de cobras, né? E, enfim, apesar que eu já tinha tomado muita porrada já quando eu trabalhei na saúde, mas, enfim, nessa etapa aí eu achei que fosse diferente. É vivendo e aprendendo. Mas depois eu descobri que tem como jogar na falsidade. Então, nesses anos que eu venho trabalhando, eu fiz assim. Então eu entrego um planejamento ali para fulaninha, aos moldes do que ela me pediu. Tudo que ela pediu eu coloco. Eu preencho do jeito que ela quer. E lá dentro, só eu e a turma, a conversa é outra. A conversa é outra e, acredita ou não, isso às vezes ficou até perceptível, porque a pessoa, eu percebi que tem vários inscritos meus aqui que são professores, desde o ensino fundamental ao ensino superior. Eles sempre me mandam mensagem falando quais os níveis que eles trabalham, mas eu não sei se no ensino superior ocorre dessa forma, mas no ensino básico, fundamental e médio ocorre. Muito aquela coisa assim de coordenadora pedagógica ir para dentro da sala, vigiar. Professor, hoje eu vou assistir sua aula, eu quero ver como é que você está ministrando essa aula. Quando ela não entra, ela fica na janela, fica na porta. Eu já vi casos, eu já tive colegas aqui, professoras que hoje já são até aposentadas, que já me relataram a situação dela pedir transferência de uma escola para outra em função desse problema aí, porque ela se sentia incomodada. Aquela minha amiga que eu sempre falo dela aqui, a Júlia, ela me disse que uma vez ela chegou a pedir remoção de uma escola, porque a própria diretora da escola todo dia ficava vigiando ela na janela e na porta, vendo ela dar aula. Aí ela disse que foi caladinha lá no departamento e pediu, não, me tira, porque eu não estou me sentindo bem. A fulana lá todo dia me vigiando, será, tipo assim, me vigia e não fala o que é que está incomodando, por que é que fica ali na sala. E ela acabou saindo dessa escola. Eu nunca fiz isso de pedir, mas eu lido com essa situação de eu ser vigiado. De eu ser vigiado. Na escola em que eu trabalho pela manhã, eu já fui chamado a atenção. Eu já fui chamado a atenção pela coordenadora, porque ela ficava vigiando, aí ela percebia que o que eu estava colocando para agradá-la no documento não era o que eu estava trabalhando, eu não estava fazendo 100%, porque o que acontece? Para agradá-la, vou dar um exemplo aqui, para agradá-la, eu botava lá no planejamento assim, por exemplo, na segunda-feira eu fiz uma rodinha de tal brincadeira com os alunos. Na terça-feira eu vou levar eles para a biblioteca para assistir um vídeo. Na quarta-feira eu botei lá, vai ter uma dinâmica no pátio. Isso porque era tudo que ela me pedia, né? Dentro da sala eu vou dividir os grupos para fazer não sei o quê.
Aí ela ia pro vidro da janela olhar para ver se eu estava fazendo. Aí depois ela vinha, não, porque você me entregou aqui um planejamento e eu sempre estou passando ali, eu não vi tu fazendo isso aqui. Você fez que dia esse negócio aqui, essa atividade que tu colocou? Aí eu ficava sempre enrolando ela na conversa, sabe? Eu, não, menino, você acredita, porque olha, tem dia que faltam uns alunos, sabe? Falta muito aluno, aí tem as atividades que ficou faltando corrigir, aí eu acabei não fazendo isso aí porque tive que corrigir uns cadernos, sabe? Tal dia choveu, tu lembra daquele dia que choveu e aí faltou muito aluno? Pois é, aí eu acabei atrasando um conteúdo. Não, mas fica tranquila, querida. Fica tranquila que o que está no planejamento eu vou fazer tudinho, tá? Eu vou fazer o que foi colocado lá, não fique tranquila. Aí, tipo assim, 1 vez, 2 vezes no mês eu fazia o que ela me pedia. Aí eu tirava, levava para uma brincadeira, fazia uma coisa. Aí eu fazia uns vídeos dentro da sala e jogava no grupo ali nosso da escola, né? E ainda marcava o nome dela. Aí, fulana, aí o que você me pediu eu fiz, ó. Nossa, mas foi um show hoje. Mas assim, muitas coisas eu fazia. Quantas atividades eu passei em sala que não constava do planejamento? Quantas atividades eu passei na lousa? Levava meu pincel e passava no quadro que não constava no planejamento. Tudo no intuito assim, de realmente fazer um trabalho melhor. Então, o que eu digo para vocês assim, é porque essa fala de, entrega para ela uma coisa e faz outra, isso aí é quando se tem uma aula presencial. Qualquer professor consegue fazer isso aí. Mas no formato que eu estou trabalhando agora, é impossível, pessoal. Não tem nenhuma possibilidade de eu fazer isso. Porque o planejamento vai para a mão dela, quem imprime as tarefas são elas. Se eu passar uma atividade do livro, ela vai conferir. Ela quer saber, tem que botar até o número da página, se bem que eu não estou trabalhando muito com livro agora, né? A pedido das próprias mães. As mães proibiram, a gente passou o livro ano passado e as mães recusaram. Aí foi cancelado o livro a pedido das mães, mas os blocos de tarefa impressos que vai, tudo passa pelo crivo dela. Então assim, não tem como eu burlar isso aí. Tinha como antes porque era eu que estava no comando, eu estava em contato direto com a turma, né? Aí eu conseguia manobrar, que é o que vai acontecer no futuro, quando as aulas retornarem, né? Eu vou voltar a essa dinâmica. Então, só para deixar claro aí, neste momento, vai ter que ser feito o que ela está determinando. Uma coisa assim que eu fui olhar aqui no documento que eu tenho que preencher todo mês, e que para mim assim, eu digo para vocês que até se eu não estivesse gravando nada, se eu não estivesse salvando nenhuma conversa dela dando a ordem, no documento está escrito, negócio que eu não abri aqui no computador, lá em cima, bem nas iniciais do documento está assim, este planejamento deverá ser preenchido de acordo com o documento curricular. Pronto, só isso aí já matou. Se depois ela vier dizer, igual ela veio reclamar agora, não, mas isso aqui você não deveria botar, porque isso, porque aquilo, eu vou dizer, não, além de você ter me solicitado, eu tenho as provas de que você me pediu. O que está escrito aqui, querida princesinha? O que está escrito? Lê bem aqui, ó, o que está escrito no papel aqui, está dizendo que é para seguir o documento, não é? Pois foi o que eu fiz, então você não tem o direito de reclamar nada. Eu teve um inscrito meu aqui, que ele conversou comigo no Telegram ontem, que ele até riu, ele falou assim, rapaz, um caso desse aí você devia dar risada na cara dela, sabe, a partir de agora. Porque se ela vier falar, você esfrega. Não, mas tá aqui, ó. Tá aqui, eu tô seguindo o que tu mandou e o que tá prescrito bem aqui, que é para ser feito. Então você não tem o direito de vir me reclamar nada. Tira a onda da cara dela agora. Enfim. Acho que, assim, eu só quis reforçar esse entendimento aí, né? Pessoal, isso daí é só uma coisa. Tudo isso aí são os famosos vampiros de energia. Tipo assim, como que eu vou perturbar a paz, o juízo dele, né? Vamos ficar futucando. Eu sempre estou aqui, no meu momento livre eu fico interagindo com os caras aí que me entram em contato. O Rafael mesmo foi um que mandou um feedback aí pra mim do vídeo que eu mandei ontem. Ele falou assim, ele disse assim, olha, se você demonstrar chateação, essa questão mesmo do trabalho, ela vai se sentir que está vencendo. Ela vai se sentir, porque é isso, o objetivo é esse. Te desestabilizar. Então assim, não dá esse suprimento. Tipo assim, ela tá te batendo, mas você tá cagando e andando pra ela? Você não chora, você não ri, você é indiferente a tudo isso, ou até, quem sabe, igual o outro falou, né, debochar.
rir disso aí, aí ela que vai se sentir frustrada. Ela que vai ficar frustrada, com raiva, porque não conseguiu atingir o objetivo dela. Mas é isso aí, meus amigos. Vida que segue. Eu acho que ontem eu não vou negar, ontem eu fiquei assim chateado, porque às vezes eu me iludo com as coisas, né? Vocês acreditam que quando eu botei isso aqui na minha cabeça, ó, não, agora que eu fiz do jeito que ela pediu, né? Eu estou obedecendo a ordem dela. Não, agora vai reinar a paz, né? Vai ficar tudo bom, não vai ter problema. Ela vai olhar, ela vai ficar até com o ego dela. Ó, agora ele me obedeceu, né? Ele fez o que eu mandei ele fazer. Aí eu achei que eu massageando. Vocês acreditam que um dia eu mandei um áudio para ela, ainda falei assim: ó, fulana, eu vou fazer 100% que tu mandou. Vai ser do jeitinho que você mandou, tá bom? Eu vou obedecer o que você me mandou. Eu até falei aquilo ali para encher o ego dela. Ela se sentiu com o ego massageado, né? Fiz, a mulher veio reclamar. A mulher veio com mais reclamações. Só que eu não vou negar, ontem, por mais que eu tivesse chateado, mas para mim foi prazeroso na hora que eu falei, porque eu falei na lata, assim, não vou fazer. Tá aí, foi o que você mandou, inclusive eu tenho as provas, faltou só, depois que eu fui ver a frase lá no documento, se eu tivesse visto, eu tinha até tirado a foto e circulado assim, ó, tu tá vendo isso aqui? Pois é, eu tô só obedecendo o que tá prescrito aqui. Mas incrível que depois que eu falei isso também, ó, hoje eu até fui de manhã lá assinar umas coisas que tinha para assinar, fui organizar, não me cobrou mais nada depois disso, depois que eu falei na lata, né? Falei na lata. Mas vamos lá, olha aqui, eu tenho 2 assuntos para tratar com vocês aqui, que eu deixei anotado aqui, vamos lá. O primeiro assunto, que foi um pedido aí, foi da seca. A seca, que eu falei que eu percebo que a maioria prefere chamá-la aí de magrela, né? A magrela. Então a seca, magrela, que foi o relato lá que eu coloquei, que ela me rejeitou em 2011 e agora em 2021. Nossa, mas a mulher veio cheia de assunto comigo, sabe? Pessoal, eu vou comentar, porque eu falei que no dia eu falei assim, ó, vou dar uma síntese, né? Mas que eu falei que tinha pulado alguns detalhes. Vamos lá. Eu vou tentar traçar aqui uma pequena narrativa do que rolou nesses 10 anos, desde que eu tomei o fora dela, né? Ela não engordou. Para mim, hoje ela está mais seca. Ela parece estar mais seca do que quando ela estava mais nova. Eu percebi um envelhecimento nela, porque ela é bem branquinha, pessoal. E às vezes eu penso que se ela ganhasse mais corpo, se ela fizesse um tratamento para ela engordar, talvez ela até ficasse mais bonitinha, né? Assim, o rosto mais preenchido, né? Mais carne nos braços, nas pernas. Talvez ela ficasse até uma mulher mais bonita. Ela é uma mulher branca mesmo, do cabelo liso. O cabelo dela é liso, igual uma seda, só que é cortado aqui na altura do ombro. Sempre partidinho no meio. Pelas poucas vezes que eu já vi, tem vezes que ela tá solto o cabelo, outras vezes ela faz tipo aquele rabo de cavalo aqui, né? Um prendedor. Mas é um liso natural, mas é feio, pessoal. Muito feio, assim. Sabe já aconteceu de eu ver ela aqui, de vez em quando eu vejo ela na rua aqui, ela gosta de andar de bicicleta, às vezes eu vejo ela em banco, em supermercado. Eu já vi ela pedalando. Quando ela está pedalando, ela usa aquele short colado. Pessoal, seria mais ou menos isso aqui. É como se for aqui na minha região, quando uma pessoa é magra demais, a gente diz assim, é canela, joelho, canela, né? O lugar que era a coxa, a gente chama, não, é a canela. De tão fino, assim a perna, sabe? Você vê a rótula do joelho, assim, é só aqueles ossão corrido aqui, sabe? E só um momento. Aí. Deixa eu botar no modo. Peraí. Deixa eu botar no modo avião aqui. Pronto. Senão, olha, vocês viram. Aí, só que essa ligação que apareceu aqui era ligação de operadora. Enfim. Isso que eu não atendi. Então eu vejo. Só que assim, do dia que ela fez o que ela fez comigo, ela me deu aquele fora.
eu passei a tratá-la com total desprezo. Uma coisa que eu observei tempos atrás sempre quando morre uma pessoa aqui na cidade, é uma pessoa muito conhecida, enfim, que eu vou no velório ou vou no enterro dessa pessoa, aqui na minha região a gente chama a pessoa papa defunto. Aqui tem os papa defunto. O papa defunto é aquela pessoa que só não perde um velório. Eu conheço gente aqui assim. Morreu alguém acolá, nem conhece quem é, mas está lá. E vai lá para aquele velório, ainda fica horas, toma cafezinho, vai para o enterro, se brincar até chora. É os papa defunto. Essa professora, na minha visão, ela é uma papa defunto, porque, pessoal, aqui já foi poucos os funerais que eu já andei aqui, que ela não estava. Existe um grupo de mulheres aqui na cidade, que eu acho que elas são requisitadas, que são as rezadeiras. Acontece muito isso aqui, morre uma pessoa, aí às vezes uma parte daquela família é católica, outra parte é evangélica. Eu vou lhes dar um exemplo bem aqui, ó. Os meus avós, vou contar o caso aqui dos meus avós, só para vocês entenderem. Minha avó, quando faleceu em 2002, minha avó há muitos anos ela era evangélica, crente da Igreja Assembleia de Deus, e o meu avô era católico. Cada um tinha sua religião, mas eles eram de boa essa parte. Eu nunca vi atrito entre os meus avós, não. Já bem velhos, né? Eu e minha irmã somos praticamente assim, nós fomos a última remessa de netos deles, né? E, enfim, eu lembro, meu avô sempre assistia às missas na igreja, ou então ia, às vezes quando ele podia, ele ia. Eu só tenho, dos 9 filhos, eu só tenho uma tia que é católica, que inclusive ela mora aqui. Então era essa minha tia e o meu avô, os dois. Então eles tinham muito essa cumplicidade da questão das rezas, de ir para a igreja, minha tia levava ele, enfim. Os outros, a maioria é evangélico, quase todos, de igrejas diversas, né? Eu lembro quando minha avó faleceu, teve 2 momentos fúnebres. Eu lembro que teve o momento da igreja, a minha tia levou as mulheres, um grupo de mulheres lá para rezar o texto, né? Fazer toda aquela... Canta aquela... Eu já sei até aquela música, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Tem essa música e outras mais, música de Maria, né? E depois tem aquela, rezar o terço. Pessoal, é mais de 1 hora para rezar um terço daquele, sabe? Pai Nosso, Ave Maria. Aí depois que tem aquele momento católico, aí os outros meus tios chamou o pastor, né? O pastor da Igreja Assembleia de Deus para fazer o culto fúnebre. O meu avô foi a mesma coisa, o meu avô era católico, de tanta pressão que os meus tios deram nele, aceita Jesus, tem que aceitar Jesus, porque isso aqui é da católica, é idolatria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu avô, no último ano, meu avô morreu em 2007, meu avô, os últimos meses, acho que foi um ano mais ou menos, ele acabou aceitou Jesus na Assembleia de Deus, que é a igreja que a maioria dos meus parentes são. Ainda levaram o velhinho para batizar, para fazer o batismo dele. Aí ficou, mas no funeral dele, teve a minha tia, que é católica, levou. Inclusive ela não abriu mão de acender as velas lá, que teve até essa situação. Ainda cheguei a ver ela falar, disse, meu pai só aceitou Jesus na igreja de vocês porque vocês pressionaram demais, que meu papai sempre foi católico, sempre ele foi, e eu não vou deixar de acender vela para ele. Minha tia acendeu vela no velório e até hoje ela acende vela. No dia de finados ela vai no cemitério e acende as velas lá para ele. Mas teve um momento da oração dos católicos e teve a oração do evangélico, né, do pastor. Isso eu estou contando que aconteceu na minha família, mas eu já vi acontecer em muitas famílias aqui, direto. Sempre tem esses 2 momentos, porque na família sempre tem as pessoas católicas e tem os evangélicos. Mas por que eu estou comentando isso aqui? Porque esta menina, essa moça que eu estou falando lá, a magrela, ela integra um grupo de mulheres rezadeiras. Eu já vi procissões, missas. Eu falo porque eu já trabalhei numa instituição filantrópica da Igreja Católica, eu já participei de alguns eventos. Assim, eu fui voluntariamente, né? Para ajudar ali a instituição, e eu vi ela nesse negócio. E os velórios.
Parece que eu percebo que é assim, às vezes ela pode até não conhecer, mas acho que é requisitada. Alguém da família entra em contato, vocês podem vir aqui o grupo, fazer uma reza aqui, aí ela vai. Aí já é de praxe, né? Sempre. Teve até um inscrito que perguntou para mim se ela andava com um crucifixozão grande aqui no peito. Não, isso aí pelo menos eu nunca vi. O que eu já vi muito ela andando, aí isso aí parece que é 24 horas. Ela sempre anda com um terço no braço. Sempre tem aquele terço no braço. E as camisetas de Maria. Ou de Maria, ou de outra santa, né, da igreja. Tem muitas santas lá dentro, né? Mas sempre ela anda com essas camisetas. Acho que a própria igreja deve mandar fazer e ela compra, né? E então, assim, teve um inscrito que falou assim pra mim: Vitor, tu falou que ela é uma beata. Acho que ela não é beata, não, porque se ela fosse beata, ela viveria só pro trabalho da igreja, né? Não sei, se não é, mas parece ser, né? Mas, assim, tirando o horário que ela trabalha, eu percebo que ela tem essa dedicação, né? Ela participa. Então, já falei um pouco da descrição da pessoa dela, mas, assim, pessoal, eu não tenho contato. Assim, eu nunca tive contato, porque o meu tratamento com ela é de desprezo. Então, sempre quando eu a via, onde que eu via muito ela aqui? Fazendo caminhada, eu via ela passando de bicicleta. Então, quando ela passava, eu virava a cara. Eu me lembro. Uma coisa que eu achei um pouco estranho. É até meio complicado eu narrar isso aqui, mas vamos tentar fazer aqui uma imaginação. Imagine que você tem uma avenida bem larga. Essa avenida passa uma BR no meio, tem a BR e nas laterais tem aquelas pistas paralelas. E muitas cidades têm isso. Você vai chegando na cidade, aí o condutor... Se você vai só cortar a cidade, passando ali pela BR, você não sai da pista. Não, mas eu vou entrar para a cidade, eu quero ir lá para o centro, eu quero ir para algum lugar, e você sai da BR e pega a faixa lateral, que é a mão certa ali, né? E aí você entra e ali você vai ter acesso à cidade. É mais ou menos a realidade que eu tenho aqui, né? Onde eu moro. Então tem essas faixas paralelas, por isso que eu chamo de avenida. Só que tipo assim... Tem um calçamento para as pessoas fazerem suas caminhadas e tem uma pista para ciclista. Só que a pista de ciclista é só de um lado. Um lado tem uma faixazinha para o pessoal de bicicleta andar, né? Os ciclistas. Na outra não, na outra é só a calçada mesmo. Tem o calçamento para os pedestres andar e depois a pista asfáltica para os carros passarem ali, né? O que acontece? Há muitos anos eu faço caminhada, eu já vi ela passando na faixa dela de ciclista, né? Do outro lado. E geralmente eu venho por um lado que não trafega, não anda muita gente. É menos pessoas que andam ali. Vocês acreditem ou não, como já há muito tempo ela deixou de frequentar, de ir do lado onde tem a faixa dela, para vir do outro lado no asfalto, no que é o trânsito mesmo de carros, né? E acreditem ou não, às vezes quando eu estou vindo já por volta de 7 da manhã, vindo caminhando, ao longe, quando ela me enxerga, ela pega e joga a bicicleta dela para cima, ela sai do asfalto e sobe para cima do calçamento, onde eu estou fazendo caminhada. E por várias vezes ela já tirou fino em mim, porque às vezes, ou eu estou escutando um músico, um áudio aqui com fone, ou às vezes eu estou gravando áudios para vocês. Afirmo muito isso, né? Estou com o celular aqui segurando aqui perto da boca, pessoal, e ela passa por mim, tirando fino em mim. Pra quem não sabe, a expressão tirar fino é passar assim, quase triscando na gente, né? Passa assim, chega quase por 1 milímetro, não triscou em mim, né? A ponto até de eu me espantar. Já aconteceu de eu estar distraído, sei lá, conversando, olhando alguma coisa no celular, de repente, quando eu vejo aquela bicicleta, porque... O que para mim é um erro, porque por onde ela sobe de bicicleta não é lugar para a pessoa que está de bicicleta e nem moto passar ali. Ali é para os pedestres. Mas ela sobe. E de repente eu me espantar. E quando o meu olho bateu, eu vi um sorriso no rosto dela. Eu já vi. Eu nunca contei isso para vocês aqui no canal, porque para mim isso aí é insignificante. Mas eu sempre tive essa pulga atrás da orelha, que eu ficava assim, por que raios essa mulher está... deixou de ir lá pro lado que é o certo dela andar para estar desse outro lado aqui, quase tirando fino em mim.
Nunca olhei, nunca dei um sorriso, nunca dirigi a palavra, nunca mais. Mas aconteceu um fato. Esse fato aqui, eu até comentei esses dias para um inscrito, até falei para ele, ó, eu vou te antecipar o que eu vou botar uma hora lá no canal. Pessoal, uns meses atrás, já depois que a gente está na pandemia, eu arrisco dizer que foi ali por volta do mês de novembro do ano passado. Foi mais ou menos essa época. Um dia eu saio daqui e vou até um supermercado, o supermercado que eu faço minhas compras aqui no geralzão, sabe? E eu tô na parte de frutas e verduras. Meu carrinho de compras está aqui, eu já tinha pegado o grosso já, né? Arroz, feijão, as outras coisas estavam dentro do carrinho. Aí eu tô lá arrancando aquele saco plástico, botando tomate, botando batatinha, cenoura, né? De repente, eu vejo uma senhora se aproximando, uma senhora assim, talvez já dos seus 60 anos, uma senhora branca, assim, meia gorda. Ela chega, se eu não me engano, eu estava escolhendo uns tomates. Fica aquele tabuleiro, tem uma parte aqui que é de tomate, outra de pepino, outra de chuchu, vários tipos de verduras, são vários tabuleiros ali, né, espalhados. Aí eu estava lá, de repente essa senhora chega, só que houve um momento que eu vi a seca, a magrela, junto com ela. Ela tem uma parte nesse supermercado, ainda próximo do local de verdura, que é aquela área, a ala de sandálias, que fica engarranchada lá, né? Uma hora eu olhei e tava as duas, aquele carrinho de compra e as duas olhando umas sandálias. Só que para mim eu pensei assim, não, é só coincidência as outras estarem ali, né? Eu não, em nenhum momento pensei que elas nem se conhecessem ali, né? Aí vai daqui, eu tô aqui botando minhas verduras, de repente aquela senhora chega perto de mim e começa a puxar a conversa, ela falando das verduras, minha filha, esses tomates aqui, você tá achando esses tomates bons, não sei o quê, eles não mandam um produto bom. Eu gosto de uma verdurinha e não sei o quê. E ela se apresentando muito simpática comigo, sabe? E eu falando, eu digo, eu só compro aqui. Eu falei, aqui acho que aqui é mais barato, aqui é melhor, né? E eu comecei a interagir com ela. Aí ela fala assim pra mim, ó. Ela disse, meu filho, eu te conheço, sabe? Eu te conheço, né? De agora não, tem muito tempo que eu te conheço, mas não tô lembrando o seu nome. Aí eu vou e falo meu nome é Vitor. E eu falei, mas da onde? Tenta lembrar aí, onde eu sorrindo pra ela, né? E ela, quem é sua mãe? Me fala o nome da sua mãe, talvez pelo nome da sua mãe eu te conheço. Aí eu vou e falo, né? Minha mãe é Ivanilde, o nome dela. Aí eu falei, tem muito tempo que a senhora me conhece? E ela, tem sim, eu te conheço toda a vida, às vezes eu te vejo por aqui. E eu fiquei assim, olhando pra ela assim, caçando na minha cabeça, de minha senhora. Infelizmente eu estou caçando aqui na cabeça, eu não estou conseguindo lembrar quem é a senhora, assim, de já ter ela conhecido. Eu falei, olha, eu já trabalhei na saúde aqui, sou professor. E digo, será que não foi na época que eu trabalhei na saúde? Talvez eu lhe atendi em algum lugar, né? Ela, olha, talvez você trabalhou na saúde mesmo, né? Pessoal, até então, eu não estava caindo na ficha que ela estava colhendo. Ela não sabia nada a meu respeito. Ela estava jogando os verdinhos ali para colher maduro. Nesse momento que eu estou nessa conversa, de repente a seca chega e passa a mão no ombro da mãe. Eu vou falar mãe porque ela me apresentou. Passa a mão no ombro e abre um sorriso para mim. Aí ela disse assim, essa aqui você conhece? Você falou que é professora, essa aqui é minha filhinha. Ela é minha filha. Ela é professora também. Pessoal, quando essa mulher falou isso pra mim, que ela era a mãe da seca, eu perdi. Minha mãe tem uma expressão aqui, eu perdi o rebolado. Mulher que gosta de usar essa expressão, o que é perder o rebolado? Ficou sem graça, né? Imagine se estivesse tocando uma música bem animada, de repente aquela música ficou fião, 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 tipo assim, sabe? Nossa senhora, eu fiquei muito sem graça ali na hora. Aí na hora que eu olhei assim, eu falei, a senhora é a mãe dela? Aí eu dei só aquele sorrisinho sem graça. Eu digo, não, eu conheço, você é professora, né? Eu falei, não, eu sei. Eu digo, a gente não trabalha junto não, mas eu sei, eu conheço, já tinha visto você, eu sei que você é professora aqui na cidade. Aí eu olhei para a velha e falei, eu digo, minha senhora, foi muito bom, tá? Eu falei, foi uma honra ter falado aqui com a senhora. Eu falei, mas com licença, tá? Eu falei, com licença, ainda vou ter que pegar umas coisas ali que eu esqueci, tá? Eu falei, mas fique em paz, tá bom? Pessoal, eu já fui pegando meu carrinho e me retirei, sabe? Me retirei. Olha, eu fiquei rodando ali por dentro do supermercado, caçando uma outra coisinha. Talvez que eu não tivesse
lembrado de botar no carrinho. Depois eu fui para a parte de frios. Eu esperei aquelas duas mulheres sair da parte lá das verduras para me voltar de novo lá e poder terminar de fazer minhas compras. Mas o que vocês deduzem disso aí? O que vocês imaginam? Eu vou falar assim a minha percepção. Diga, essa mulher bem aí, com certeza, talvez em algum momento que eu estava transitando ali dentro do supermercado, ela já deve ter buzinado no ouvido da mãe dela: olha, mamãe, aquele fulano bem ali, muito tempo atrás. Que elas não vão jogar com a verdade. Eu conheço essa jogada aí. Ela chega e diz assim: mamãe, aquele rapaz ali, muito tempo atrás ele foi afim de mim. Só que não deu certo e tal, a gente trabalhava distante, eu quase não estava aqui e tal, aí não deu certo da gente ficar junto. Mas olha, nossa, hoje eu tô olhando assim pra ele, olha, acho que tinha tudo e ele é solteiro. Ele é solteiro, a senhora podia ir lá, ó, dar uma conversada nele, tenta se aproximar dele pra mim, me ajuda nisso aí. Vocês duvidam que ela possa ter feito isso? Por que aquela velha foi me abordar ali, foi puxar aquela conversa comigo? Pra mim foi ela, pessoal, foi ela. Toda mulher, quando ela dá um fora num cara, e muitos anos depois, ela vê uma nova oportunidade de querer ter aquele homem para ela, aquele cara que ela rejeitou, tem delas que vem, tem delas que chegam na lata e fala, mas é mais difícil, é só quando ela não acha ninguém para ela botar na frente, para falar por ela. Mas a tendência maior são elas botar um terceiro para ir conversar. E sempre esse terceiro vem manipulado por elas. Uma outra conversa, olha, porque fulano, por que você não chega nela, sabe? Ela me revelou que é afim de você. Geralmente não é revelado que houve que houve uma rejeição lá atrás. A manipulação é aí. É como se ali fosse a primeira vez. Ela, nossa, eu tô afim, mas tô com vergonha de chegar nele, vai lá e dar um toque, né? E não sei, eu acho que teve uma segunda intenção nisso daí. Depois disso eu já vi essa velha e ela, pelo que eu vejo, elas fazem compra lá. Eu tenho até enrolado. Eu recebo pagamento dia 1º, dia 2, o primeiro dia útil eu estou recebendo pagamento. Eu tenho deixado para fazer minhas compras. Hoje é o quê? Hoje é 8, né? Eu fiz minha compra ontem. Foi ontem. Não, foi antes de ontem. Enfim, mas tem épocas, pessoal. Geralmente eu faço minha compra dia 7, dia 8. Eu já teve época, dependendo do que eu tenho de rancho aqui em casa, eu deixo para fazer compra dia 10, sabe por quê? Porque eu já sei que quando é início dos pagamentos, todo mundo corre para o supermercado para fazer compra. Então eu deixo, enrolo aqui. Deixa esse montante aí passar, né? E depois eu vou lá fazer minha compra para mim não topar com ela lá dentro. É uma pessoa que sempre fazia compra no supermercado que eu compro e graças aos deuses, né? Isso aqui é uma ironia. Graças aos deuses ela nunca mais pisou, foi a Andréia. A Andréia fazia compras lá. Depois que aconteceu aquela situação, né? Que o contato foi cortado de verdade, ela não foi mais lá. Menos essa bondade ela fez pra mim. Não pisou mais lá. Nunca mais eu vi ninguém da família dela lá. Mas tem essa outra agora, a Seca, né? E agora, pessoal, eis que surge a situação lá da escola. Então, o que eu consigo concluir disso aqui, eu não vou repetir porque eu já contei, né, no podcast atrás, a situação da escola. Então, eu só vou fazer a finalização aqui. O que eu consigo concluir é que essa mulher, ela está me vendo como uma opção. Pessoal, eu fui falar uma coisa e eu não concluí o raciocínio, agora que eu lembrei. Eu me perco às vezes na minha fala aqui. Eu falei pra vocês que ela é branca, né? Que ela é bem branca. Mas tinha um porquê de eu ter dito que ela é branca. É porque hoje ela já deve estar com seus 30 anos, né? Eu arriscaria dizer que ela tenha 33 anos agora. Pessoal, eu vi ela um dia lá, eu vi ela pessoalmente um dia lá na escola. Ela tava numa blusa assim, bem aberta, assim, só uma alça da blusa aqui, né? Então eu consegui ver a região do busto dela. O pessoal tava assim, não tem pessoas que têm a pele clara que cria muito aqueles sinais preto ou marrom. Ela tá cheia daquelas pintas brancas assim na pele e tá assim, tipo como se fosse enrugado mesmo, assim, aquela pele mais afinada e enrugada. Como ela é muito magra, a gente vê os ossos assim, sabe? Os ossos aqui da região do tórax. E aí dá aquela impressão assim que ela tá envelhecida.
o rosto, né, a pele do rosto, do pescoço, da região do busto, envelhecida. Há muitos anos eu sei que as pessoas brancas elas têm uma tendência de envelhecer mais rápido do que as pessoas de pele negra. É o caso dela. Então, mas até que ela deu uma trégua esses dias, eu repassei, eu nem repassei para ela, eu repassei no grupo dos professores, né, as minhas atividades, aí cada uma pegava a sua, e até que ela deu uma trégua, por enquanto, sabe? Eu acho que o negócio ele pode se intensificar quando voltar às aulas presenciais, de repente os dias que eu for para a escola, para ajudar a fazer a entrega de atividades, aí ela vai ver nisso aí os espaços para ela tentar se aproximar de mim. E aí é onde eu vou ter que ser muito estratégico, sabe? Tentar, o que eu puder fazer assim para ficar longe dela eu farei. Mas é isso aí, né? O depoimento era esse. E o terceiro ponto que eu vou abordar aqui com vocês de vez em quando algum inscrito chega para mim e fala assim: Vitor, dá notícia da tia Gerundina. A Gerundina, né? Vamos relembrar aqui quem é a tia Gerundina. A tia Gerundina é uma mulher que mora aqui na minha cidade. Ela é da idade de minha mãe, tem 60 anos. Ela é a mãe dos meus primos, da Rosemary, que mora lá em Amsterdã, do Edilson, que é o cachaceiro que eu botei para trabalhar aqui na minha casa em 2019 e me deu um baita prejuízo. É a tia que em julho de 2019 eu cortei o contato com ela, porque ela e a Rosemary, ela estava aqui tirando férias, fez joguinhos, elas fizeram tratamento de silêncio comigo. Enfim, acho que só por isso aqui já dá para vocês recordarem de quem que eu estou falando, né? Então, o pessoal aí que de vez em quando pede notícia da tia Gerundina, eu tenho uma atualização dela para fazer para vocês. Eu mesmo não ando na casa dela. Em julho agora de 2021 fará 2 anos que eu me afastei. É contato zero. Contato zero, não ando e nem vejo. Tenho tido muita sorte que eu não tenho visto eles. Mas aqui, eu acho que assim que eu criei o meu canal, ali no primeiro, no segundo ano de canal, eu contei um caso da tia Gerundina. Eu contei que ela tinha um marido, o marido dela era meu tio, um dos irmãos de meu pai, inclusive era o irmão mais parecido. O marido dela parecia irmão gêmeo com meu pai, e eles eram muito próximos assim na idade, então parecia muito. A Gerundina mesmo, ela muitas vezes, depois que meu tio morreu, ela diz assim: Vitor, eu não aguento nem olhar para a cara do teu pai, porque é mesmo que eu tava vendo o meu marido. Então assim, eles se pareciam muito, né? Pessoal, era um tio assim, muito trabalhador, uma pessoa honesta, trabalhador, né? Mas eu não era muito chegado nele. Por quê? Porque ele era muito grosseiro. Ele era muito grosseirão. Eu acho que dos irmãos de meu pai, foi o único assim que eu não tinha muita afeição por ele. Eu senti, claro que eu fiquei triste assim quando ele faleceu, mas devido a eu não ter muito aquele vínculo afetivo com ele, não foi assim aquela pessoa que morreu, que eu fiquei num luto grande aqui, sabe? Um outro tio meu que morreu 2 anos antes dele, eu senti mais. Um tio que eu até morei com ele, que ele sim era uma pessoa mais humilde. Então assim, eu sabia das grosserias desse meu tio, até dentro da casa dele. Ele faleceu num acidente no ano de 2004, quando foi... Deixa eu estimar aqui, se eu não me engano, foi 8 anos... Foram 8 anos que a Gerundina ficou viúva, né? E o que aconteceu? Nesses 8 anos, conta aí de 2004 a 2012, né? Dá 8 anos. Ela ficou, tipo assim, o filho dela casou e foi embora daqui. A Rosemary, minha prima, virou mãe solteira. Pariu 3 anos depois da morte do pai dela, ela pariu um menino. E com a criança com 7 meses de nascida, ela deixou bem aqui com a mãe dela e foi embora para a Holanda. O meu primo, cachaceiro, né, o Edilson, arrumou uma mulher e saiu da casa. Então, sabe quem ficou nessa casa? Ficou só a Gerundina e um nenê. E foi tudo muito rápido, assim. A última que saiu foi a Rosemary. Um primo meu, que eu não lembro o nome dele agora, que eu dei, até botei o nome dele, tá até anotado aqui, mas até eu achar eu não lembro. O meu primo do meio casou, foi embora daqui. O Edilson arrumou uma mulher, fez logo um bucho, arrumou a casa, foi morar de aluguel, saiu da casa.
A Rosimeire ainda ficou uns tempos, pariu essa criança, deixou lá, né? Com a minha tia com 7 meses. A conversa dela: não, mamãe, a senhora fica com meu filho até uns 2 anos que eu venho buscá-lo. Até hoje. O menino já está adolescente já. Nunca aconteceu isso, dela buscar. Quem está criando até hoje é a avó, no caso, né? E aí, a Rosimeire em 2007 foi embora daqui. Então ficou só ela e essa criança dentro da casa. Eu mesmo, quantas vezes eu ia lá e falava: tia, o que a senhora precisar aqui, qualquer coisa, pode me ligar que eu vou ajudar. Eu sei que a senhora é uma mulher sozinha aqui na sua casa, então precisar de alguma coisa. Ela contava mais comigo do que com o filho dela, que o filho dela escravoceta e alcoólatra, né? Então não ligava muito para ela. Então, pessoal, foi uma família assim que eu me afastei, mas foi uma família que no passado eu fui muito doador com eles, assim. Eu tentei ser muito. Por isso que eu me magoei e me afastei, porque eu acho que eu não merecia passar por o que eles me submeteram, fazer o que eles fizeram comigo. Fato é que em 2012, uma tia minha de sangue que mora aqui, irmã de meu pai, resolveu alcuvitar ela. Ela muito preocupada. Não, porque a Gerundina está muito sozinha. Gerundina, não tem esse povo que é metido ao coviteiro. E ela conhecia um senhor aqui. Esse senhor, ele não é parente nosso, assim, de sangue, né? Mas ele é muito conhecido dessa minha tia. Inclusive, um irmão dele mora hoje em Goiânia. É um casal assim que eu tinha muita amizade aqui. Eu não... Sabe quando você conhece uma pessoa e tem outra na cidade que você não sabe que é parente? Tipo assim, quando esse senhor surgiu, que a minha tia foi alcuvitar ele para Gerundina, foi quando eu descobri que ele era irmão de um cara que mora em Goiânia, que a última vez que eu fui para Goiânia eu até fiquei hospedado. Esse casal era muito divino aqui em casa. Eu falei: gente, quantos anos eu conheço o fulano lá e não sabia que era irmão dele, né? É o que acontece em cidades pequenas, né? Praticamente todo... Quem não é primo... é irmão, é conhecido, é parente. É sempre assim, né? E essa minha tia começou a alcuvitar: olha, mulher, porque ele é um homem bom. Olha, pessoal, faça as contas aí. Em 2012, eu não lembro o nome, eu vou dar um nome aqui. Deixa eu ver. Eu tô com dificuldade de achar o nome, eu vou dar um nome aqui para ele. Eu vou chamar ele de Leôncio. Então, o Leôncio, em 2012, ele já tinha 63 anos. De 2012 para cá já tem 9 anos, né? 63 com 9. Então ele já está o quê? De 71 para 72 anos agora, né? Ele já tem mais de 70 anos agora. E aí, vocês acreditam, pessoal, que esse velho, na época, ele ficou 6 meses bajulando a Gerundina. Tinha vezes que eu chegava lá à noite, às vezes eu ia visitar, eu via ele sentado lá na calçada, lá mais ela, conversando. Foi 6 meses. Eu não sei se rolava. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele falou assim, que até consegui convencer ela, né, de morar juntos, os dois. Diz que foi 6 meses, ele sempre indo lá. Ele: não, foi tudo com muita calma, sabe? Eu ia pra lá. Ele é um senhor, pessoal, ele é um senhor magro, deficiente de uma perna. Parece que foi um acidente que ele teve. Ele sofreu um acidente, ele tem uma perna mais... Ele já é magro, e aí uma perna dele é fina, caminha meio puxado, sabe? Puxando uma perna. Ele é surdo de um ouvido. Quando ele juntou com ela, o que ele falou é que ele já era aposentado. Ele era aposentado por invalidez. Porque na situação que ele estava, uma série de problemas de saúde e também os problemas físicos, né, que limitavam ele. Então ele tinha uma aposentadoria por invalidez. E ela, a Gerundina, ela tem uma pensão de viúva e uma aposentadoria como lavradora. 2 salários mínimos. E aí juntou um salário mínimo do Leôncio. 3 salários mínimos agora dentro da casa, né? Eu sei que ele ficou ali, como diz o outro, alugando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que ela aceitou. Ela aceitou ele lá dentro da casa. Ele é um senhor moreno, magro, com essas limitações de saúde, e evangélico. Ele é crente da igreja cristã no Brasil, a famosa Igreja do Véu. Pessoal, até assim onde eu conheço dele, é uma pessoa muito humilde, no jeito de conversar, muito prestativo dentro da casa. Sempre quando eu chego lá, eu vejo esse homem limpando, rastelando o quintal. É um bairro aqui afastado do centro, a casa, o lote é enorme, a casa boa, né?
aquele terreiro, ela tem um jardim na casa dela. Então ele sempre está cuidando ali das plantas, ele limpa o quintal, ele ajuda a limpar a casa, ele lava a louça, ajuda a fazer, tipo assim, se ela está botando arroz no fogo, ele está ali cortando a salada, a verdura para ajudar. Ele que leva ela na rua, ele tem uma moto, ele vai na rua, resolve tudo que precisar de pagamentos de conta, de fazer compras. Eu já vi ele contando que até dinheiro, ele disse que fazia as economiazinhas dele. Um exemplo aqui, uma vez o Edilson teve a moto dele tirada pelo Detran, numa Blitz. Ele foi que emprestou o dinheiro para pagar a multa, para fazer as coisas. Então eu sempre via ele como um homem muito, muito prestativo, sabe? Muito prestativo ali, muito cuidadoso com ele, sabe? Eu só tinha uma coisa assim que eu comecei a achar nojentinho nele, é porque quando nos encontros de família, nos momentos que a gente estava, eu tive um tempo que eu era muito ligado a eles. Quando a Rosemary vinha do exterior aqui, eu sempre estava lá almoçando, a gente saía para uns passeios divertidos, ia para a chácara dos tios aqui, né? E aí eu via muito ele encher a boca para falar assim, a minha mulher, isso assim, a minha mulher. Ele parece que ele tinha muito aquele orgulho assim de dizer que, né, que eu tenho uma mulher aqui comigo, né? Minha mulher. E pessoal, mas eu nunca senti a Gerundina ser uma mulher para dizer assim, a Gerundina gosta dele. A Gerundina ama, ela é apaixonada por esse homem. Nunca. Sabe aquele, parece que tava ali os dois assim, só para fazer companhia um pro outro, sabe? Aqui eu tô dando uma recapitulada aqui para vocês entenderem, tá? Tem muito inscrito que chega para mim e não entende o porquê de tal história. É por isso que às vezes eu gosto de fazer essa recapitulação para quem não acompanhou lá atrás entender. Aí ele tá lá casado com ela. A primeira coisa que eu descobri, que um dia ele me contou, às vezes ele buzinava, às vezes ele conversava, quando nós tínhamos a oportunidade assim dele falar só comigo. Ele disse pra mim que o menino, o neto dela, né, filho da Rosemary, terrível, terrível. Quando ele no início ele foi querer dar uma de padrasto, foi querer chamar a atenção, repreender ele, sabe? O menino, eu vou até contar uma coisa positiva, pessoal. O menino, em alguns passeios que eu via, que ele, quando o Leôncio foi morar junto, conta aí. A Rosemary pariu esse menino em início de 2007. 2012 ele junta. 5 anos, né? O menino tinha 5 anos quando ele juntou. Eu percebi, com o passar do tempo, que o menino criou um vínculo afetivo com o Leôncio. Assim, eu lembro que ele chamava ele de tio, meu tio Leôncio, o tio Leôncio. E eu via muito ele abraçar. Ele abraçava o Leôncio, sentava no colo, aquela coisa. Que um dia eu contei, eu falei, tia Gerundina, eu falei, incrível como o seu neto pegou um apego pelo Leôncio, né? Aí o Leôncio foi querer dar uma de, vamos dizer, de avô. Avô como se fosse padrasto, né? De querer repreender o menino. Ah, meus amigos, ela foi pra cima na hora. Ela foi pra cima na hora, não deixou. Ela mesma me contou um dia. Ela falou, Vitor, você acredita que o Leôncio querendo dar bronca no meu neto, querendo ralhar com o meu neto, eu cortei na hora. Aqui com o meu neto você não vai falar grosso com ele aqui não, você não é nada dele. Desde quando tu não é pai, tu não é avô, tu não é nada dele. Você não tem o direito. Eu sou avó. Quem tem direito de falar alguma coisa aqui sou eu. Tá? Se você quiser reclamar alguma coisa, reclame pra mim. Você reclame pra mim, aí eu vou tratar com ele. Tá? Aí você não tem o direito de falar nada. Uma vez, era muito comum quando a gente estava assim, em encontros de família, passeios, alguma coisa aqui. Às vezes eu ia lá para um cantinho assim, reservado só eu e o Leôncio. E às vezes eu conversava com ele, sabe? Eu perguntava, Leôncio, como é que tá lá? E o menino? E uma vez o que ela já tinha me contado, ele falou, ele falou, rapaz, você acredita, no começo, o menino era muito danado, eu já estava começando a botar o menino no eixo, sabe? Tipo assim, aquelas birras, eu ia ralhar, o menino já estava ali me obedecendo, já estava... Eu lembro de um dia, pessoal, ele era menino ainda, eu não vou dar nome para essa criança aqui não, deixa para lá. Uma vez eu cheguei lá na casa da Gerundina, o Leôncio tinha rastelado o quintal. Nesse tempo tinha um pé de manga. Depois eles estouraram esse pé de manga. Tinha umas árvores lá no quintal. E ele rastelou esse quintal. Tipo assim, acho que ele foi caçar ali um saco para botar essas folhas, não sei. O garoto vai lá, pega o rastelo e peteca o lixo todinho. Petecou o lixo todinho.
Só que eu não sei se a Gerundina, acho que ela estava lá para dentro da casa, lá na cozinha, eu não sei, que de repente ele chega, você vai arrumar isso aqui agora, bora. Pode pegar o rastelo e rastele agora isso aqui. Pessoal, foi incrível como o menino obedeceu. Na mesma hora ele já fez, assim, já ficou meio sem jeito ali, pegou o rastelo e foi rastelando, sabe? Só que a Gerundina não viu na hora que ele falou isso. Aí foi o que ele me revelou. Ele falou, ele disse, olha, eu já estava conseguindo botar o menino já no eixo ali, mas aí ela me proibiu, me esculhambou um dia lá dentro da casa, que eu não tenho direito de falar nada ali dentro da casa. Outra coisa, isso aqui, o que eu vou falar aqui para vocês é uma repetição do que eu já falei lá atrás. Esse menino, quando estava na escola, ali no fundamental, ali do primeiro ao quinto ano, pessoal, esse menino estava insuportável na escola. Aí um dia, indisciplinado, sabe? Um dia ela veio, que ela sabe que eu sou professor aqui, um dia a Gerundina veio se abrir comigo. Ela ouviu, e a escola é perto da casa dela, sabe? É perto. Acho que é um quarteirão depois. Ela... Vitor, eu tô tão chateada, meu filho, eu tô tão chateada, porque aquelas professoras lá da escola só chamando, toda semana me chamando, tem professora que já veio até aqui em casa conversar comigo, reclamando do meu neto, reclamando, eu nem vou mais naquela desgraça lá, não vou, que eu não suporto ela, sabe? Reclamando. E eu falei, tia, mas o que é as reclamações? Que o meu neto tá fazendo bagunça, sabe? Bagunçando, que não faz as tarefas, que responde. Eu sei que o meu neto é danado, eu sei disso, sabe? Meu Deus do céu, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O meu neto, ele não tem mãe, a mãe foi embora, o pai não assumiu, ele só tem eu, ele é um menino órfão, ele é carente. Eu tenho tanta pena, tem dia que eu choro de pena do meu neto aqui, sabe? Nenhuma criança merece uma coisa dessa, nascer, não tem um pai e uma mãe, ele só tem eu. Aí eu vou ficar batendo, vou ficar brigando com o bichinho. Ele só é uma criança, ele é uma criança carente. Sabe, então eu faço ao contrário, aqui eu dou amor, eu dou carinho. Não bata, ela falava que rangia os dentes, batendo na mesa assim, sabe? Ela fica falando aquilo, querendo que eu bata no meu neto, mas não vou bater. Elas podem rasgar o cu delas lá, mas eu não vou bater no meu neto, nem vou brigar com ele. Pessoal, resultou elas tirando esse menino, de tanta reclamação, elas tiraram essa criança de lá, a Rosimeire ajudando, botaram num colégio particular. Ficou um ano, eu não tenho certeza, parece que foi um ano ou foi dois, acho que foi 2 anos. Ficou 2 anos nessa escola particular e aí tirou. A direção da escola não quis da escola particular, porque estava fazendo vandalismo dentro da escola, tirou. Hoje eu tenho informações que está estudando aí numa escola do estado, sabe? Está numa escola, aí eu não sei, acho que ele já deve estar no 8º ano, talvez. Acho que ele está no 8º ano agora. Eu não sei falar agora como é que está, porque, enfim, mas assim, pessoal, o que eu sei desse garoto é que é ignorante, indisciplinado. Alguém já me contou aí que disse que tem uma bicicleta, passa o dia na rua. Quando não é na rua, é num computador, num tablet. Eu cansei de ver a Gerundina falar, foi a melhor coisa que inventaram foi esse celular e tablet, porque meu neto, isso era quando ele era mais pequeno, né? Porque me deixa em paz, fica lá dentro do quarto, lá mexendo na internet, e eu fico sossegado aqui. Então esse foi o nível de criação que a Gerundina está dando para o neto dela. E não foi muito diferente dos filhos. Um filho dela cresceu, virou alcoólatra e raparigueiro, a outra virou prostituta, com 13 anos começou a se prostituir, só o do meio que ainda se salvou. Foi até uns tios meus que evangelizaram ele na adolescência, eu e uns tios meus, por isso que ainda tá melhorzinho, né? Casado, até se formou agora, enfim. Mas esse é o perfil. Aí, agora vamos para o ponto que é a novidade, né? A novidade aqui. Já tem um tempo, e não, aqui é o pontapé da novidade, tá? Que eu vou contar para vocês. Quando eu contei no meu canal lá atrás, eu disse aos senhores que um dia a Gerundina veio aqui em casa. Ela veio para um almoço aqui em casa, sem a presença do Leôncio. E ela confessou, ela fez uma confissão. Isso porque ela já tinha visto coisas que eu publico em rede social, ela já tinha visto eu comentar. Das minhas épocas de rage, que eu falo que mulher só gosta de homem vagabundo, que mulher só gosta de homem vagabundo, que mulher... Gente do céu, enfim.
Eu tô falando, não tô assimilando o que eu tô falando aqui. Que mulher só gosta de homem ruim, enfim. E um dia ela fez uma confissão. Minha mãe ouviu e eu aqui em casa. Quando ela disse assim, olha, o Leôncio é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho queixa dele, sabe? Tudo que eu preciso ele me ajuda, ele cuida de mim, enfim, mas eu tenho ódio dele. Eu tenho ódio dele. Eu não suporto ele. Eu disse, eu já mandei aquela desgraça embora de dentro da minha casa faz tempo. Eu já várias vezes, some da minha casa que eu não te suporto aqui dentro. Eu te odeio, eu não gosto de você. Ela falou, Vitor, o seu tio me xingava todinha, esculhambava, batia nos meus filhos, era aquele inferno dentro de casa. Tinha dia que eu fazia janta, ele pegava as panelas de comida e jogava tudo no quintal, fazia nós ir dormir com fome. Maltratava a gente dentro de casa, cara, mas foi o homem que eu mais amei na minha vida até hoje. Tem dia que eu choro. Ela tem um quadro do meu tio na parede lá, sabe? Tem dia que eu fico olhando pro quadro dele lá na parede, eu choro, sabe? Oh, meu Deus, foi assim, a pessoa que eu mais amei na minha vida. E o Leôncio, que é totalmente o contrário do meu finado marido, eu odeio ele, eu não suporto ele. Eu ouvi essa confissão. E assim, então eu já sabia que o Leôncio ia sair daquela casa um dia. Outro agravante, deve estar mais ou menos aí com uns 3 anos. 3 ou 4 anos. Se eu não me engano, o Michel Temer, ele assumiu a presidência da República foi 2016, né? 2016. Quando ele assumiu a presidência, houve uma reforma da Previdência. Quando essa reforma da Previdência foi instituída mesmo, aprovada, e depois teve também a reforma trabalhista, né? Mas enfim, a reforma da Previdência foi passado um pente fino. E adivinhe, o Leôncio teve a sua aposentadoria por invalidez cortada. Cortada, pessoal. Um homem com suas limitações, idoso já. Nesse tempo ele já devia estar o quê? Com 67 anos, né? Uns 67 anos. Pois o INSS cortou. Ele ainda foi lá, pessoal, até hoje, nunca ele conseguiu reverter. Contratou advogado, ele viajou muitas vezes para Goiânia, para casa do irmão dele, para pegar os laudos, aí vinha aqui, marcava perícia, todas as vezes foi negado, sabe? Não conseguiu. Então, assim, a Gerundina, ela já não gostava do Leôncio, por ele ser quem ele é. Aí quando o Leôncio perde essa aposentadoria e ficou totalmente dependente dela, do salário dela, pessoal, de 2016, eu vou jogar aqui, 2016 foi o ano que o presidente Temer entrou, aí veio toda aquela tramitação. 2017 foi quando, vamos dizer, passou o pente fino. Vamos colocar que foi de 2018. 2018 ele perdeu o salário dele, ele não tinha mais o benefício dele. Então 2018, 2019, 2020, 3 anos e pouquinho já, né? Pessoal, depois que ele perdeu esse benefício, essa mulher criou um ódio mortal desse homem. Ainda nos últimos tempos, porque meados de 2019 eu cortei o contato, mas nos últimos tempos eu vi ela contando, falando para mim. Às vezes ele estava para Goiânia fazendo as consultas dele para lá, e ela contava pra gente: na hora que ele chegar aqui, eu vou expulsar ele de dentro da minha casa. Não quero ele aqui dentro da minha casa. Aí disse que os filhos aqui ficavam falando para ela: mamãe, que é isso? Não faça isso, mamãe. Sabe? Por mais, e se fosse... Isso ela me contou. E se fosse o inverso? Se fosse ele que tivesse 2 aposentadorias e a senhora fosse aposentada por invalidez e o INSS tivesse cortado, a senhora ia achar bom se ele expulsasse a senhora de dentro da casa? Não faça isso com ele. Ele é uma pessoa boa, está aí cuidando de você, está te ajudando. Se fosse um homem ruim, um cachaceiro, usuário de droga, uma pessoa ruim, eu ia ser a favor da senhora botar ele para fora. Mas ele é um homem bom. Deixa ele dentro da sua casa para lhe fazer companhia. Então foi segurando por conta. Eu até falava assim, eu pensava assim comigo, eu digo, os filhos estão fazendo esse esforço para manter o Leôncio lá dentro, é porque eles pensam assim: se o Leôncio sai, em uma hora ela adoece, acontece uma coisa, eles vão ter que ter o trabalho de cuidar dela, né? E aí o Leôncio estando lá dentro, o Leôncio segura as pontas, né?
eu entendia dessa forma. E aí eu digo que ficou todo esse tempo em razão dos filhos ficarem ali pressionando para que ele permanecesse lá dentro, né? Então ele ficava, mas sempre tinha essa coisa de ficar resmungando, mas eu não quero ele aqui, eu não gosto dele aqui. Eu sentia que tinha pena, sabe? Parece que tinha pena de um prato de comida. Eu vou dizer para vocês qual foi a renda que esse senhor passou a ter. Ele é um senhor divorciado, na juventude dele ele foi casado, parece que ele teve uma filha. Essa parte eu não estou lembrando direito, mas fato é que ele tem uma casa. Eu fiquei sabendo, eu sei dessa informação que ele tem uma casa. Pessoal, mas é uma casa nos confins aqui da cidade, pequenininha. Uma vez eu falei assim, como é que é a sua casa? Ele, não, eu aluguei minha casa por R$200. Ele falou, irmão, é uma casa ruim, uma casa ruinzinha mesmo, pequena, sabe? Então eu cobro R$200 de aluguel só para não ficar abandonado lá, né? Então assim, ele não tem renda, pessoal. Ele não tem renda, não tem uma profissão. Mas assim, outra coisa que eu fiquei sabendo. Vocês acreditam que um dia a Gerundina compartilhou para algumas pessoas da família? Isso não foi para mim, porque já foi agora de meados de 2019 para cá, né? Eu já não tinha mais contato, mas ela se abriu para uma tia que eu tenho aqui, falando que ela mora com o Leôncio, mas eles não têm relações sexuais. E essa minha tia perguntou, por quê? Eu falei, não, porque ele disse para mim que já teve hepatite. Ele teve uma hepatite, e aí eu que não vou me arriscar, eu não transo com ele. Eu não tenho relações sexuais com ele. Aí assim, a pergunta que eu fiz foi o que essa minha tia fez. Eu disse, não, mas qual é o tipo de hepatite que ele teve? Não, ele fala para mim que foi o hepatite B. Não, hepatite B? Não, hepatite A. Tem um tipo de hepatite que é a mais... que tem cura, que é a mais fácil, que ataca o fígado, né? Diz que foi essa há muito tempo atrás, mas diz que ele, segundo ela, não, ele fala que já tratou, mas eu não confio. Eu não confio e não vou ter relação sexual. Eu durmo numa cama e ele dorme noutra. Então, mais uma situação aí, né? Mas agora, para finalizar, né? Semana passada, essa mesma tia que eu tenho, a minha tia de sangue, né? Veio aqui em casa um dia, ela veio almoçar comigo aqui em casa. E aí a família tem isso, pessoal, sempre rola essas fofocas, sabe? Aí ela disse assim, tu tá sabendo que o Leôncio saiu da casa da Gerundina essa semana? Ó, a minha tia teve aqui, deixa eu ver... Foi na quarta-feira da semana passada, foi um dia antes do feriado, que eu lembro que ela almoçou e já foi pro ponto lá pegar o carro que ela ia pra roça dela lá. Falou, não, meu filho, deixa eu ir porque amanhã é feriado, amanhã não tem carro, talvez não tem carro de linha pra lá, enfim. E aí se avexou, né? E ela me contou, ela disse, não foi antes de ontem, é porque eu cheguei da roça e dei uma passada lá, foi segunda-feira. Ela disse que a Gerundina chegou para ela, porque o que acontece? Ela cria um neto, esse neto está com 14 anos, e ela tem uma outra neta também de 14 anos, filha do... O menino é filho da Rosemary e a menina é filha do Edilson. E a menina fica mais lá também, ela passa o dia lá na casa da avó, porque... Igual agora, principalmente agora na pandemia, né? Que não tem aula presencial, passa o dia lá, porque os pais trabalham, o Edilson trabalha, a ex-mulher dele trabalha durante o dia, o menino não tem pai, a mãe está para o exterior, enfim. Então eles ficam um dia lá. Pois ela chega e diz assim para ele, falou, você vai desocupar da minha casa, Leôncio. Você vai desocupar, tá? Você vai desocupar, eu não te quero mais aqui, porque a minha neta, tá? A minha neta me disse que você estuprou ela, tá? Teve um dia aí que eu saí aqui, eu fui na rua ali fazer umas compras com meu neto e você ficou sozinho, mas ela aqui, e você estuprou ela, você cometeu esse crime contra a minha neta, sabe? E é o seguinte, ou você sai de dentro da minha casa ou eu vou na polícia agora. E aí, pessoal, ele é o tipo de homem, aqui vai uma fala negativa, sabe? Que eu digo que ele é uma pessoa boa e ao mesmo tempo não, porque como é que eu estou dentro de uma casa que eu sou consciente que a pessoa daquela casa não me quer ali, eu não sou bem-vindo naquela casa e eu vou ficar ali dentro, eu vou ficar insistindo de morar dentro daquela casa? Pois assim é o Leôncio. O Leôncio é consciente, pessoal. Não vem ninguém dizer para mim que ele não percebeu, que ele não sabe que a Gerundina não gosta,
Gerundina tem ojeriza dele, sabe, certeza. Mas fica ali, sabe, mas fica ali. Enfim, aí diz que ele falou assim, não, mas que é isso? Diz que ele ficou tentando assim, pelo amor de Deus, que conversa é essa? Eu nunca... Pessoal, assim, pelo que eu conheço dele, até a minha tia que contou aqui, ela defendeu, ela falou, olha, pra mim isso aí foi uma jogada, eu não acredito nunca que aquele senhor iria fazer uma coisa dessa. Não é pessoa para... Conheço há muitos anos, até disse assim, fui eu que apresentei ele para ela. Fui eu que apresentei. Conheço a índole dele. Eles são tipo da mesma idade. Essa minha tia tem mais de 70 e o Leôncio também tem mais de 70. Eu conheço o Leôncio desde nós menino. Conheço a índole dele. Não é homem para isso, não. Sabe? Boto minha mão no fogo. Isso aí foi uma jogada da Gerundina para tirar ele da casa. Aí diz que... Pois vocês acreditam que diz que ele ainda ficou botando marra sem querer sair, que era, não, mas nós vamos provar, nós vamos... Aí diz que ela foi tão ardilosa, pessoal, a Gerundina, que ela entrou em contato com os filhos, ela entrou em contato com o filho dela, que mora em outra cidade, entrou em contato com a Rosimeire, que mora no exterior, e falou, tipo como se essa história fosse verdade, sabe, como se fosse verdade, que ele tinha abusado da neta dela. E aí o filho dela que mora ficou transtornado, com ódio, e ligou para ele e falou assim, olha, seu vagabundo, sabe, você tem, disse que isso era mais ou menos meio-dia, você tem até às 17 horas para sair de dentro da casa da minha mãe. Se às 17 horas eu ligar e eu ainda ficar sabendo, vagabundo, que tu tá aí dentro da casa da minha mãe, eu vou pegar meu carro. Esse meu primo hoje ele é bem empregado, ele é muito bem, ele tá bem de vida numa cidade, ele e a mulher dele. Eu vou pegar meu carro e eu vou descer para ir agora, só que eu não vou aí para conversar com você não, vagabundo. Eu vou aí para tratar de outro jeito, eu vou fazer outra coisa com você. Eu não vou nem resolver na polícia isso aí contigo. Você tem 4 horas, 5 horas para você desocupar de dentro da casa da minha mãe. E a outra foi do mesmo jeito, a outra ligou foi para ele. Eles têm o telefone, né? A outra lá do exterior ligou, acabou com ele. Você vai sair. Pessoal, ela incitou. Vocês perceberam que os mesmos filhos que lá atrás defendiam ele, que era a favor, mas assim, ela foi tão convincente nesse argumento de que ela havia tentado abusar da neta dela, que os filhos ficaram com ódio, transtornados, sabe? Ameaçou ele. Você vai sair da casa da minha mãe, por bem ou por mal. Aí, no mesmo dia, ele saiu. Ele arrumou, foi lá dentro do quarto, pegou a mala, pegou as bolsas e botou as coisas dele, né? E saiu. Pessoal, para onde ele foi, eu não sei. Por quê? Eu sei que a família dele quase toda mora no Goiás, em Goiânia. Eu tenho a impressão, isso aí eu vou saber depois, porque eu não fui atrás, né? Não sei. Mas eu penso que ele deve ter ido para Goiânia, que ele tem um irmão em Goiânia que gosta muito dele. Eu sei até que nos tratamentos, as coisas lá, esse irmão sempre deu força para ele lá. Eu acredito que ele deve ter ido embora para lá. Porque... Ou então ele tá lá no cafofo dele lá, na casinha dele lá, né? Mas aí vai comer o quê? Se ele sozinho morando nessa casa. Fosse para me arriscar, eu acho que é mais provável que ele deve ter ido lá para onde o irmão dele. Mas assim, saiu escorraçado de dentro da casa. Escorraçado. Então, essa era a novidade que eu ia, né? A Gerundina tolerou muito o Leôncio na casa dela, mas ela conseguiu agora. Você vê, aquilo ali, pessoal, eu tenho certeza que ela já deve ter falado muito desaforo na cara dele, e ele não tomava vergonha na cara e não saía da casa, sabe? Não saiu, aí ela pensou assim, como ela assiste televisão, ela deve ter aprendido com a Nájila, aprendeu com... Quem mais? Essas mulheres aí que vivem fazendo falsas acusações. Não, agora essa daqui vai ser tiro e queda. Eu vou forjar aqui que ele abusou da minha neta, né? E aí eu vou... Ou ele sai... A minha tia me contou aqui, disse que ela falou na cara dele. Ou você sai ou é a cadeia, tá? Porque se eu for lá na polícia, eu consigo te botar na cadeia, tá? A minha neta vai confirmar, eu arrumo testemunho aqui, nós vamos conseguir te botar na cadeia. Tu é que sabe. Mas aí ele não pagou para ver não, pessoal. Ele não pagou para ver. Saiu, né? Aí desocupou da casa. A minha tia que quando foi lá e soube da história, disse que, nossa, mas ela estava se sentindo muito aliviada. Graças a Deus. Diz que ainda falou assim, aqui a mulher usa muito essa expressão, assim, ele não era uma pessoa ruim, sabe? Ele não era uma pessoa ruim.
sabe? Ele me ajudava muito, mas é porque eu não suportava ele aqui dentro da minha casa. Eu odeio ele, sabe? Não queria aqui dentro, não. Então eu não sou obrigado a ficar com quem eu não gosto aqui dentro da minha casa, não. Então foi isso que aconteceu, pessoal. Isso aí é o que acontece com o escravoceta, né? Esse é o fim de um escravoceta. Ele foi sorte, que ela ainda deu essa chance. Ela deu essa chance dele sair de casa, né? Porque tem outras que ela já poderia ter feito bem diferente, né? Em vez de ter ameaçado, já ia lá, fazia, botava ele na cadeia e acabava com a vida dele, né? Destruía a vida dele. Mas tá aí. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Esse foi o relato de hoje. Depois, amanhã, eu vou tirar um novo tempo pra gente ir abordando aí as novidades, os relatos aí que os inscritos mandam, tá bom? Mas comentem, sintam-se à vontade para conversar aqui. Então, a história do Leôncio, o ciclo se fechou, foi concluído esse ciclo, né? Então, daqui para frente, do Leôncio, acho que eu não vou ter novidade para contar dele, né? Mas vocês duvidam que o Leôncio ainda vai sair à procura de outra mulher, de outra honradinha? Vai, pessoal, não aprende não. Não aprende. Ainda mais essa geração aí, eu aprendi um nome recentemente, né? A geração Boomer. Eu penso que ele deve ser um Boomer, nascido dos anos 40. Dos anos 40, dos anos 50, né? Acho que é dos anos 50. É isso aí, pessoal, que vocês estão vendo. Pois tá bom, um grande abraço aí pra vocês, se cuidem, fiquem todos em paz, tá bom? Tchau, tchau.